fiquem com o que é de vocês. E o que era do Figueirense era dívida. Aí esse grupo chega, assume, paga essas dívidas, consegue o milagre de, num ano de transição, ainda subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e agora ele conta uma nova história de sucesso. Mas o curioso do Figueirense é que ele conseguiu viver 2 histórias de sucesso e uma transição que poderia ter quebrado o clube, que poderia ter levado o clube ao fundo do poço. Conseguiu subir, né, para a Série B, o Leonardo para a Série A, mas no primeiro ano, assim... Mas eu tenho apresentado em muitas oportunidades esse planejamento que foi feito nos primeiros 120 dias, ele constatou que não haveria como. Ou o retorno tinha que ser muito rápido. Vou mostrar aqui, enquanto o Leonardo fala, a camisa do Figueirense. Ó, Leonardo, alguém tirava do bolso, ou então o clube exatamente. Aí apareceu alguém para tirar do bolso e não deixar o clube quebrar, como a gente ouviu muito, né? Esse uniforme do Figueirense. Vai continuar ouvindo. Do jeito que está, né? Mas só que a ideia da atual diretoria estatutária e do parceiro é o seguinte, um clube de futebol, como qualquer empresa, ele tem que buscar a sua autossustentabilidade. Senão é mais o quê? Mais uma gestão que vai passar 5, 10 anos lá, daí nós vamos voltar a conversar de repente, novamente no camarote aqui e os problemas recorrentes. Então a ideia deste grupo é efetivamente de fazer com que o Figueirense se torne autossustentável. Ele realmente tenha capacidade de pagamento das suas obrigações, que ele não dependa de parceiros. E a dependência de parceiros seja, na verdade, de gerar novos negócios, não de apagar incêndio, como nós fizemos no último ano. Foi importante? Quando nós estamos se reconstruindo num cenário de destruição, isso é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, se percebeu que nós também tivemos que fazer investimentos, né? Já pensando nessa retomada, que foi a questão de retomar, ao longo do processo, direitos econômicos em cima dos direitos de vitrine. Nas renovações dos contratos ao longo do processo do ano passado, na hora que ia renovar um contrato, já se sentava com os clubes, com os empresários, olha, não tem como ficar esse jogador aqui com a vitrine que está titular e o Figueirense com 0. Então, nós fomos evoluindo nesse... Só aproveitando esse gancho, Leonardo, quanto tempo vai demorar para o Figueirense se tornar autossustentável? A intenção de vocês, pelo menos, qual é? A intenção é nos próximos 3 anos. Certo? Por conta do projeto da Arena, que é o projeto maior, que realmente vai dar uma receita mensal e duradoura por 30 anos. Então, mesmo nos vales competitivos, que a receita fatalmente ela diminui, nós vamos ter uma regularidade. Então, com certeza teremos capacidade de projetar com mais certeza o futuro. Porque um clube de futebol como o Figueirense, a margem de erro tem que ser mínima. Nós não temos fôlego para errar 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 2 ou 3 contratações mais pesadas. Então, a segurança de recebimento é muito importante. Então, passa por esse projeto a permanência na Série A? É obrigatório, é mandatório continuar na Série A para ser autossustentável em 3 anos? Autossustentável na expectativa da torcida nossa, de ter realmente um clube na Série A e competitivo. Porque caso aconteça um decesso e tudo mais, isso inviabiliza muito. Daí o que era o que estava previsto? O Figueirense ia permanecer na Série B, viável no sentido de que ia ter a torcida, ia ter o campeonato, mas financeiramente o Figueirense ia ficar só acumulando dívidas, uma vez ou outra um jogador ia despontar, ia ser vendido e sanear um pouco as dívidas, mas voltar a ser um time de Série A competitivo dificilmente aconteceria. Então, a obrigação, 3 anos agora é permanência e fazer o quê? Gerar novas receitas e também novos ativos. Hoje, em média, o parceiro tira quanto do bolso por mês ainda para cobrir? Hoje, na verdade, tentar explicar rapidamente como que se configura uma estrutura. Nós, ano passado, até dezembro, nós conhecendo todo o problema do Figueirense, nós estruturamos o capital do Figueirense. Como que é estruturado o capital do Figueirense? Ou pode ser com capital de terceiros, ou com financiamentos mesmo, ou até mesmo com a questão de geração de novos ativos. Então, hoje, o parceiro, ele sempre que há necessidade, existe o aporte do parceiro, mas o mais importante, ele é um garantidor. E o garantidor, o que ele faz? O clube assume seus compromissos, as estratégias são montadas, as metas são definidas,
E se o Figueirense realmente, ele sozinho, tem a sua capacidade de pagamento, isso é o quê? É que está dando certo. O clube está indo bem. Então a gente se torce muito. Não para o lado de um parceiro investidor, quanto menos eu colocar recurso, melhor. Não. A questão é a seguinte, o parceiro só vai ter retorno do que já foi, ainda vem colocando nesses projetos que tem investimento dentro da empresa parceira, se o Figueirense der certo. Ele não consegue dar certo sem a operação do Figueirense. Então, a autossustentabilidade do Figueirense é obrigatória. Essa é um grande diferencial em termos de parceria de gestão que nós temos hoje no Figueirense. Dentro dessa pergunta, Leonardo, a gente abre espaço para o assinante do Premier e também do PFC Internacional com perguntas aqui sobre a administração do Figueirense. Ele pergunta, o Rubens José Scherer Marques de Porto Alegre, ele pergunta, Leonardo, qual o projeto do Figueira para manter a estrutura montada até agora? Com a possibilidade de atletas serem pressionados por outros centros, o clube tem planos emergenciais para manter os atletas de ponta? Sim. Qual é o plano que nós temos? Quando da renovação, no início do ano, nós renovamos grande parte do elenco e das contratações, nós buscamos nas negociações deixar extremamente bem amarrado, legalmente, a questão de saída desses atletas. Tá? Então, e o grupo também o comprometimento, tanto dos atletas e dos clubes que hoje cedem com empréstimo ou são proprietários, detêm direitos econômicos em parceria com o clube. Então, qual a ideia? Até o final do ano, não sai atleta por conta, pura e simplesmente quebra de contrato. Por quebra de contrato. Não sai. Isso existe um comprometimento muito sério com todos os empresários, procuradores e clubes, que entra naquela questão anteriormente, como administrar essa questão dos jogadores. Então, se não for assim, o atleta pode ser o melhor que tem. Lá no início do ano, nós não ficaríamos com o atleta. Ou nós teríamos o comprometimento de permanência efetiva, ou então o atleta não entraria no elenco do clube. Ô Leonardo, as saídas do Reinaldo para o Bahia e o Joilson para o Atlético Goianiense, elas estão vinculadas ao fato de que eles não interessam para o Figueirense, por isso que o Figueirense está liberando esses dois jogadores? Nessa altura, no estágio de desenvolvimento do campeonato, é questão técnica e financeira. Pois o Reinaldo, principalmente, é um atleta ainda muito assediado, né? E ele tem uma busca natural dele de alguns voos, né? Então, se chegou a um acordo, né? Claro, primeiro o técnico, né? A comissão técnica é a opinião dela, né? Então, realmente, se o Reinaldo está assediado ou o próprio atleta, de repente, quer sair ou não, eles liberam por entender que o grupo já existe uma reposição ou já está vislumbrado no mercado uma reposição. Então a saída do Reinaldo é mais uma questão técnica mesmo, né, do que financeira de segurar atleta ou não. Outra pergunta sobre jogador, o Fagner Rodrigues Gomes, aqui do Rio de Janeiro, ele pergunta, eu gostaria de saber como vai ficar a situação do jogador Dudu, que sofreu um acidente e no acidente vidas partiram, né? O clube não interfere na sua vida particular. Não deveria? Como é que o Figueirense trata esse assunto? Realmente, esse é um assunto pessoal do atleta, né? E hoje, já antes mesmo do fato do acidente, né? Ele já era sabido por todos que ele já não estava mais nas pretensões da comissão técnica. Então, ele já estava sendo preparado para ser do Figueirense. E a tendência é que ele realmente ele deva ir para um outro clube aí no campeonato. E uma pergunta do Lucas Aranda Ferreira, de São Paulo. Ele pergunta, o Figueirense cresceu muito do ano passado para este ano, mas o clube vai continuar a ficar no topo na Série A? Com certeza, dependendo da força da torcida, da disposição da diretoria e dos parceiros, com certeza. O projeto é nunca mais retornar e ter decesso algum. Maria. Então, relacionado com a necessidade que o Figueirense tem de estar sempre
lutando, conseguindo verbas para se manter na Série A. Eu pergunto o seguinte, a rivalidade na cidade entre dois clubes, não só no âmbito estadual, porque eu acho que, mas no âmbito nacional, ela é boa, saudável, ou você repetiria o que disse aqui um presidente com relação ao outro clube de uma grande cidade, de um grande estado aqui? Eu queria que ele morresse. Eu não vou dizer se for do Grêmio ou se for do Inter, mas foi feita a pergunta, eu quero que ele morra. E depois veio o presidente do outro clube e falou, não, eu acho que a rivalidade ela é saudável porque empurra a gente a sempre trabalhar, querer mais, tudo, até porque eles são muito menores do que nós. Eu já disse até o nome dos clubes. Mas, para o Figueirense, a existência do Avaí é boa, porque entusiasma, incentiva, ou se morresse estaria melhor? Não, a questão que eu coloco assim sempre é a seguinte, é muito importante estar os dois clubes na Série A, tá? Em termos até de permanência dos dois mesmo. Hoje a rivalidade em campo ela é muito grande, é forte, é saudável. Então, além dos dois clássicos estaduais, esse ano 2 clássicos de um Campeonato Brasileiro Série A, isso vai movimentar e muito a cidade, a torcida. Isso tudo é importante, faz parte, é a paixão que move o futebol, a gente não pode esquecer disso. Então, toda essa rivalidade em campo é saudável. E extra-campo, também já demos até alguns exemplos até de parcerias. O curioso é que Florianópolis é uma cidade de 500 mil habitantes, né? Nós estamos falando de um universo muito pequeno em que você dificilmente conseguiria inserir um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Você tem 2, é espantoso que uma cidade como Florianópolis conseguisse isso e consegue justo pela rivalidade, justo porque eles competem, justo porque eles sabem se unir quando devem também. E isso é que faz o diferencial. E outra, o Criciúma ali do lado, praticamente a mesma região, tem a ambição também de subir da Série B para a Série A. Joinville é uma cidade estupenda, quer dizer, é um mercado muito legal, mas é difícil de explicar esse caso de sucesso pela densidade demográfica, né? Porque você tem, a região da grande Florianópolis inteira não chega a 1 milhão de habitantes. Isso em algumas grandes cidades é praticamente um bairro. E até que ponto essa pouca concentração de população interfere no projeto econômico de vocês, Leonardo? Olha, a importância que, em termos de densidade, é a seguinte. Hoje, ao exemplo dos associados, nós estamos com 13 mil adimplentes. Então, a meta é chegarmos a 14 mil adimplentes, fazermos algum trabalho de sócio-torcedor mais bem trabalhado e contar com a receita dos visitantes. Quanto cada um paga por mês como sócio? O setor A, que é coberta, R$100. Tá? E o restante, daí tem os planos de estudante, da torcedora mulher, então vai entre 25 a R$50. E arrecada quanto no total por mês? De associação nós estamos em 600 mil. Representa quantos por cento da receita? Hoje, o que? 25% apenas. 25%. E a loja? A loja também foi uma sacada bem bacana que fizemos. Nós, no ano passado, revitalizamos, pegamos uma empresa parceira para explorar a loja, colocamos lá dentro a nossa secretaria, então sempre está movimentando, então foi um ano de muitas associações, então a loja realmente fomentou bastante, a torcida gostou bastante daquele ambiente, curte bastante, que está na loja, está na secretaria, está no memorial também, então a gente fez uma acomodação muito bacana. Eu vou